A esfera da sociedade civil, que é onde os indivíduos existem, é a esfera da vida privada. Ora, se a sociedade civil é a esfera da vida privada, como é que o Estado se constitui como esfera pública? Se o Estado surge a partir da sociedade civil para regulamentar a sociedade civil e comandar a sociedade civil. Ou seja, a base do Estado são as relações privadas do mercado, baseadas, por exemplo, na lógica da competição. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: a sociedade moderna, ao criar a sociedade civil como o mercado dos contratos de trabalho, da produção das mercadorias e da acumulação do capital e da propriedade privada, faz com que a esfera pública, que é a esfera social, seja uma esfera privada, seja a esfera dos proprietários privados. E, portanto, nós não sabemos de onde é que o Estado vai nascer para ser propriamente esfera pública. Assim, a separação que dizia: na esfera pública eu tenho a lógica política e na esfera privada eu tenho a lógica ética, se complica, porque eu tenho aí uma esfera que é pública, que é a esfera social, na qual os elementos da vida privada estão presentes. Não podemos dizer que há dois motivos principais para essa enorme dificuldade que existe no mundo moderno, no nosso mundo contemporâneo, para separar o público e o privado e deixar a ética num dos lugares e a política no outro. A primeira dificuldade é a seguinte: o homem, ou os seres humanos, são diferentes de todas as outras coisas que existem. Que diferença é essa? Todas as coisas que existem estão submetidas às leis necessárias da natureza. A natureza é um enorme sistema de causas e efeitos. Aquilo que a gente chama de determinismo. Na natureza, tudo tem causa, tudo produz um efeito, e a relação entre a causa e o efeito é uma relação necessária. Na natureza não existe acaso, na natureza não existe jogo, na natureza não existe liberdade. Ao contrário, a marca dos seres humanos é a liberdade. Os seres humanos não pensam e não agem segundo relações de causa e efeito. Eles agem por escolha, por deliberação, por decisão. Eles agem por liberdade. Eles agem escolhendo os fins das ações que eles realizam, das práticas que eles têm, dos comportamentos que eles têm. E, portanto, o reino humano, ou a esfera humana, é diferente do resto da natureza. Essa separação entre a natureza e os humanos se deu a partir de um critério que é fundamental na ética, que é a liberdade e a finalidade. Se a política vai operar com o critério da liberdade, da justiça, das finalidades humanas, então há na raiz da política um valor que é ético. Esse valor pode ser chamado de liberdade, ele pode ser chamado de justiça, ele pode ser chamado de responsabilidade, mas esse valor é ético. Então, ao mesmo tempo em que há todo esse trabalho para separar a ética e a política, há toda uma elaboração teórica
de separação entre o homem e a natureza, que coloca para a ética e para a política os mesmos fundamentos. Ou seja, elas estão baseadas, as duas, nas mesmas coisas. Elas estão baseadas na liberdade, na finalidade, na temporalidade humana, né? Ou no fato do homem ser um ser cultural. Então, a separação ética-política vai ter que se dar no interior desse campo comum, que é o campo da cultura, o campo da história, o campo da civilização. Essa é uma primeira dificuldade, então, para separar a ética e a política, já que elas possuem o mesmo fundamento. Só que o aparecimento desse fundamento comum entre a ética e a política, que é a liberdade, vai, ao mesmo tempo, introduzir um complicador. E que vai explicar, afinal, por que é tão difícil a relação entre a ética e a política. E esse complicador é um complicador para a ética, para a política e para a relação entre elas. Que complicador é este? É o seguinte: ao afirmar que todos os homens, ou todos os seres humanos, são livres, é afirmado simultaneamente que, por causa disto, todos eles são iguais. A igualdade deles é a liberdade. Mas, de fato, na prática, essa igualdade não existe, muito pelo contrário, a sociedade é feita por uma divisão social entre os desiguais. E esta desigualdade, ferindo, portanto, a liberdade, ferindo aquilo que seria a igualdade, introduz para a ética e para a política o problema da violência. Ou seja, a desigualdade real faz com que falar da liberdade como o critério da vida ética torna a ética alguma coisa irreal, porque a igualdade pela qual ela poderia funcionar não existe, e torna a política incapaz também de realizar a liberdade. Estou chamando de violência todo ato pelo qual um ser humano é tratado desprovido da sua humanidade. Ele é tratado como se ele fosse uma coisa. E nesse sentido nós podemos dizer que há pelo menos 3 critérios pelos quais nós podemos dizer que a ética e a política se relacionam, uma sendo subsídio para a realização da outra. Subsídio da ética para a política. Primeiro critério. A relação entre meios e fins, na ética, é uma relação na qual não há exercício da violência. O que é a violência? É tratar um outro ser humano como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse um objeto. Tratar um ser humano como um sujeito e não como um objeto é tratá-lo eticamente. Se a política, na esfera pública, for capaz de tratar os fins políticos através de meios não violentos, isto é, não tratando os seres humanos como coisa, os sujeitos como objetos, nós temos uma política ética. Segundo critério. Embora a ética se realize no campo da vida privada, o que a ética busca nessa esfera